Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos ver aqui sobre pronomes, página 18. Leiam esse texto para você responder as perguntinhas, ok? Olha as palavras que estão em destaque. Que substantivo poderia substituir a palavra você nesse contexto? Ó, você. Você certamente já deve ter visto, ó, você. Aqui está se referindo ao leitor. E que substantivo poderia substituir a palavra alguém nesse contexto? Ó, alguém. Viste um vídeo em que alguém joga pastilhas do tipo... Então, alguém aqui poderia ser uma pessoa, um menino, menina, uma criança, né? E ela substitui qual substantivo do texto? Ó, numa garrafa de Coca-Cola e ela borbulha loucamente. Ela está substituindo o quê? O substantivo Coca-Cola. Então, leia o texto para vocês tentarem responder as perguntinhas aí da página 18 do livro. Na página 19, vocês vão ver sobre pronomes pessoais retos e oblíquos e de tratamento. Nós vamos ver nessa lição aí, tá? Os pronomes apresentam diferentes classificações. Eles podem ser pessoais, retos, oblíquos de tratamento. Nessa lição vocês vão ver os pronomes pessoais retos, pronomes pessoais oblíquos e os pronomes pessoais de tratamento, ok? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Olha esse texto aqui, o que ele está dizendo e o que ela está dizendo. Que palavra o menino emprega para se dirigir à pessoa com quem está falando? Tu leste, tá vendo? Essa palavra aqui, esse pronome, tu. Sobre o qual assunto os dois jovens estão conversando? Qual é o assunto? Sobre o quê? Uma reportagem publicada na revista Mundo Estranho, né? Na fala da menina, que palavra foi empregada para fazer referência a esse assunto? Olha, ela esclareceu muitas dúvidas. Ela quem? A revista, né? Então, esse ela aqui está substituindo, ó, a revista Mundo Estranho. E qual palavra a menina empregou para se referir a si própria? Olha o pronome eu. Eu li sim. Para se referir a si própria, ela usou o pronome primeira pessoa, eu. Ok? Na situação de comunicação anterior, há 3 participantes envolvidos, chamados de pessoas do discurso. Quem fala, o menino. Com quem se fala, a menina. E de quem ou do que se fala. É a reportagem da revista. Para indicar cada uma dessas pessoas do discurso, foram empregados pronomes pessoais. Tu, ela e eu. São 3 pessoas do discurso. Veja, ó, a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa. Ó, eu no singular, nós no plural. Representam a pessoa que fala, o locutor. Tu no singular e vós no plural. Representa a pessoa com quem se fala, o interlocutor. Terceira pessoa, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Representa a pessoa de quem ou algo de que se fala, o assunto. No diálogo anterior, o menino representa a primeira pessoa, quem fala. A menina, a segunda pessoa, com quem se fala. E a reportagem da revista, o assunto sobre o qual eles falam, na terceira pessoa. Pronomes pessoais são palavras que, em uma situação de comunicação, representam as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. Portanto, sempre substituirão substantivos. Olha o quadro abaixo que vocês têm aí,
falando sobre pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são considerados pronomes pessoais que substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso. Eles se dividem em retos e oblíquos. Ó, primeira pessoa do singular. Você tem primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Caso reto, são pronomes pessoais do caso reto. E agora, a correspondência entre os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ó. Eis a correspondência entre os pronomes. Ó, caso reto e caso oblíquo. Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele ou ela. O, a, lhe, se, si, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, conosco. Eles ou elas. Os, as, lhes, se, si, consigo. Olha a tirinha abaixo. Leia a tirinha abaixo. Qual é o único pronome pessoal que aparece na tirinha? Olha, o único pronome pessoal que aparece na tirinha. Ela. Agora você classifica o pronome encontrado em reto ou oblíquo. E qual é a pessoa do discurso que ele representa? O pronome reto, que representa o quê? Terceira pessoa do singular. Trata-se de um pronome reto que representa a terceira pessoa do singular. Então, leia essa tirinha para você responder as perguntinhas, ok? Na página 21, esses pronomes oblíquos o, a, os, as. Esses pronomes assumem as formas lo, lá, los, las, quando vêm ligados à forma verbal, terminadas em R ou S. As letras desaparecem. Então, esses pronomes, o, a, os, as, quando associados a verbos que terminam em R, S, assumem as seguintes formas, de lo, lá, los, las. Olha os exemplos que vocês têm. Não quero vê-lo, convidando-las. Quando a forma verbal terminar em M, os pronomes oblíquos o, a, os, as assumem as formas no, na, nos e nas. Olha os exemplos que vocês têm. Levem-nas, tragam-nos. Leia isso aqui que é importante. Quando as palavras o, a, os, as antecedem um substantivo com o qual concordam em gênero e em número, são artigos definidos, como você já viu no livro anterior. Portanto, não podem ser confundidos com os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos sempre substituem um substantivo. Olha o exemplo que você tem abaixo. Não comprei os livros, porque não os encontrei. Esse os aqui é artigo definido porque antecede o substantivo livros. Está acompanhando o substantivo livros, tá vendo? Agora, o pronome oblíquo, os aqui é um pronome oblíquo porque substitui o substantivo livros. Ó, para você não precisar repetir a palavra livros, você tem um pronome aqui, que é a palavra que substitui um substantivo, ó. Porque não os encontrei. Os livros, ok? Ainda na página 21, vocês vão ver assim, pronomes de tratamento, tá?
conversamos com as pessoas, é comum nossa linguagem variar de acordo com a situação comunicativa, com o contexto em que estamos inseridos. Caso o nosso interlocutor seja um amigo de nossa idade, é natural que os tratemos de uma forma familiar, usando o pronome você, o que não antecede quando nos dirigimos a uma pessoa mais idosa, ou a um desconhecido, ou uma autoridade. Situações que exigem mais formalidade. Na página 22, tem pronomes de tratamento. São palavras e expressões empregadas informal ou formalmente no trato com o interlocutor. Então, os pronomes de tratamento são usados para substituir os pronomes da segunda pessoa, tu e vós, no trato informal ou cerimonioso. Olha aqui a seguir os pronomes mais utilizados. Olha, você, olha a abreviatura, a quem se aplicam. Você, pessoas com quem temos intimidade. Senhor, senhora. Olha o que diz. Pessoas mais velhas ou desconhecidas, né? Vossa Excelência, autoridades superiores, presidente, ministro, deputados, militares, graduados, promotores, etc. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. Vossa Majestade, reis, imperadores. Vossa Santidade, o Papa. Vossa Magnificência, reitores de universidade. Embora sejam empregados para designar nosso interlocutor, segunda pessoa da situação comunicativa, com quem se fala, os pronomes de tratamento são gramaticalmente pronomes de terceira pessoa e não de segunda pessoa. Além disso, embora esses pronomes de tratamento sejam femininos, quanto à forma, os adjetivos devem concordar com o sexo da pessoa a que os pronomes se referem. Olha, Vossa Santidade é bem-vindo a esta terra. Bem-vindo aqui, olha, adjetivo. Vossa Excelência parece bastante cansado. Cansado, adjetivo. Quem está cansado? Vossa Excelência. Uso de sua e vossa nos pronomes de tratamento. Olha, primeiro, Vossa Excelência viajará novamente ao exterior? Segundo, acredito que Sua Excelência viajará novamente ao exterior. Olha, na primeira frase, empregamos vossa antes do título, pois estamos nos dirigindo diretamente a quem se refere, pronome. Nesse caso, estamos falando pessoalmente com uma alta autoridade. Já na frase 2, empregamos sua, pois estamos falando a respeito da autoridade com o interlocutor, mas não mais com ela, com a autoridade, mas sim sobre ela. Na página 23 você tem você, tu e as pessoas do discurso. Olha, antigamente, quando se dirigia uma pessoa, né, outra pessoa, ela empregava a forma vossa mercê. Com o tempo foi passando, vós me ser, você, até chegar ao pronome que conhecemos atualmente, você. Hoje, muitas pessoas ainda falam se, né? E muitas das vezes ainda abreviamos na internet, nem redes sociais, nós abreviamos VC. Lembre-se de que, apesar de designar segunda pessoa do discurso com quem se fala, você, devido à sua origem, faz parte dos pronomes de tratamento, que gramaticalmente são de terceira pessoa. Você se dirigiu ao aluno mais estudioso, terceira pessoa do singular. Tu te dirigiste ao aluno mais estudioso, segunda pessoa do singular. As formas tu e você são válidas e estão corretas. A maioria das pessoas emprega o pronome você para se dirigir ao interlocutor. No entanto, em algumas cidades,
nos estados brasileiros predomina o emprego do pronome reto tu. Então, precisamos ter cuidado para não misturar as duas pessoas do discurso na mesma frase. Então, nas páginas 24, 25, 26, vocês têm, página 27, vocês têm um exercício para fazer sobre pronomes. Então, vejam essas páginas e tentem fazer os exercícios, ok? Então, até a próxima aula. Tentem fazer. Na videoconferência, nós vamos conferir tudo isso aí, ok? Não deixar nada para trás, tá bom? Tchau, até a próxima aula.